Olá, 29 de julho de 2019 e confira agora as principais notícias desta segunda-feira. Prepare o bolso. Conta de luz estará mais cara em agosto. Vai ser sepultada hoje família de Alto Alegre assassinada dentro de casa no Tocantins. Encontro Regional de Biblioteconomia debate informação, leitura em direitos humanos. E no estúdio, uma análise da política nacional e ainda a pauta do Congresso na volta do recesso com o senador Everton. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você, uma boa segunda-feira para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Estamos começando o nosso Bom Dia. A equipe da TV Difusora está reunida e você aí está preparado? Vamos lá, as principais informações para você nesta segunda-feira. Está começando mais uma semana, que você possa se encher de esperança aí, né, para mais uma semana que está começando. Que seja um ótimo dia, uma boa semana para você, para sua família, você que nos acompanha sempre aqui e nos dá o carinho da sua audiência na TV Difusora. Os amigos em Imperatriz, em Caxias, em Balsas, Açailândia, Santa Inês. Um abraço, hein? Obrigado por acompanhar a nossa programação. Daqui a pouquinho a gente tem imagens em tempo real das principais avenidas da cidade, prestação de serviço para você que nos acompanha aqui no Bom Dia de hoje, hein? Olha, um levantamento que acaba de ser divulgado aponta uma mudança de hábito do consumidor. O número de linhas do chamado pré-pago tem sofrido queda na telefonia móvel. Mesmo assim, elas ainda são responsáveis por metade do mercado brasileiro. Depois de 7 anos usando uma linha pré-paga, o Arthur sentiu a necessidade de migrar para um plano pós-pago. Até então, não era tão comum a gente usar esses celulares com aplicativos e tal. Mas com a popularização dos smartphones, eu fui precisando de mais internet. E, consequentemente, o número de mensagens de texto convencionais, SMS, e de ligações que eu fazia foi caindo bastante. Então, o plano pré-pago passou a não ser tão vantajoso para mim. Assim como fez o Arthur, muita gente no país também tem migrado para outros planos. Em 12 meses, as linhas pós-pagas cresceram 13,16%, enquanto os acessos pré-pagos caíram 11,49%. As vantagens de um pacote mais completo têm feito os consumidores optarem pela mudança. Sem dúvida nenhuma, o pós-pago, apesar dele ter a desvantagem de você ter que pagar uma assinatura mensalmente, ele vem agregando várias vantagens, que é o caso de você utilizar, por exemplo, ligações para celulares ou telefones fixos, normalmente limitadas para o país, algumas até em nível internacional, e também o uso de dados móveis, né, de 3G, 4G, e isso tem trazido às pessoas, e às vezes combos também, como por exemplo TV a cabo, internet banda larga, né? Há 4 anos, ou seja, em 2015, os acessos pré-pagos respondiam por cerca de 75% do mercado brasileiro de telefonia. A estimativa é que 2019 termine com menos de 48% de linhas pré-pagas habilitadas no país. Só que quase metade dos brasileiros ainda possui uma linha pré-paga. Talvez seja para não adquirir mais uma despesa no orçamento. Pré-pago, ele é uma opção de economia e para aqueles que têm um uso menor do telefone e dos dados móveis. Essa estudante tem uma linha pós-paga e nos conta que, além de ser acessível, consegue manter o controle para não extrapolar o pacote contratado. Eu acho que varia muito do estilo de consumo que a pessoa vai ter, entendeu? Então, na minha relação de consumo, de ligação, de mensagens, internet, eu não sinto tanto essa necessidade. Mas já uma pessoa que tem um trabalho, que convive mais com esse tipo de necessidade, ela tem que saber diferenciar, calcular certinho, ter responsabilidade com os gastos do telefone. Um levantamento do Ministério Público do Trabalho mostrou que há um número significativo ainda de crianças, mais de 30 mil crianças e adolescentes com menos de 14 anos trabalhando em estabelecimentos agropecuários aqui no estado. E um detalhe, Chapadinha é o município com o maior número de casos. O levantamento feito pelo Ministério Público do Trabalho no Maranhão tem como base o recém-lançado Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, uma ferramenta digital que cruza os dados obtidos com outros órgãos e entidades sobre o trabalho em idade precoce.
Os números que acabam de ser divulgados mostram que no Maranhão, mais de 38 mil crianças e adolescentes com menos de 14 anos trabalham em estabelecimentos agropecuários. As estatísticas pontuam o Maranhão na 4ª colocação entre todos os estados que enfrentam esse mesmo problema, perdendo apenas para o Pará, Bahia e Minas Gerais. O Ministério Público do Trabalho ele iniciou um projeto chamado de Smart Lab, no qual ele resolveu aproveitar informações espalhadas por inúmeros órgãos públicos para criar em um só local, em um só site, no qual nós chamamos de observatórios digitais, a compilação e o acesso efetivo e simples a essas informações. Entre os municípios maranhenses recordistas de exploração de trabalho infanto-juvenil em estabelecimentos agropecuários, destaque para Chapadinha com 1.254 casos, Formosa de Serra Negra com 1.099 registros, Grajaú com 909 situações do tipo, Coroatá com 854 casos e Arame com 808 registros. Outro dado preocupante revelado por este levantamento é que dos mais de 38 mil trabalhadores com menos de 14 anos, quase 90% deles possuem algum grau de parentesco com os responsáveis pelos estabelecimentos agropecuários. O que nós podemos concluir é que esses parentes estão, na verdade, abusando do poder familiar ao obrigar as crianças a realizar atividades incompatíveis com sua idade. Confira agora o nosso giro de notícias. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que mede o índice de confiança do empresário no comércio, mostrou que em julho os números alcançaram seu menor patamar desde novembro de 2018. Foi o 4º mês consecutivo de queda, com uma redução de 1,1% em relação a junho. Ainda segundo a pesquisa, o índice que mede as condições correntes da economia e do comércio foi o principal destaque negativo, sendo o único abaixo da zona de satisfação com o 3º mês consecutivo de queda, com redução de 2,7%. Relatório divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que o Maranhão é o 2º estado do Brasil que mais insere perfis genéticos de condenados na rede integrada de bancos de perfis genéticos. Sistema que mantém, compartilha e compara DNAs obtidos em laboratórios de genética forense de todo o país. Atualmente, o Banco de Perfis Genéticos do Instituto Maranhense conta com 2.281 amostras de DNAs de condenados pela Justiça e mais de 1.700 amostras à espera de análise. A meta é que até o final de 2019, esse número suba para 4.300. Um motociclista identificado como Gênesis Chaves dos Santos, 39 anos, morreu no quilômetro 516 da BR-226, em Lajeado Novo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele conduziu uma moto quando teria dormido na direção, invadiu a contramão e saiu da pista. Com forte impacto, morreu no local e um passageiro ainda não identificado ficou gravemente ferido. Ainda segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, todas as vítimas que morreram este mês em acidentes nas estradas federais da região Tocantina eram motociclistas. E agora nós vamos falar de segurança aqui no Bom Dia. Com a participação de Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, um final de semana muito triste, né? Um final de semana muito triste. Esperamos que a semana seja realmente boa. Tivemos lá esse caso em Tocantins, uma família de Alto Alegre. O sepultamento acontece agora pela manhã lá. Os corpos chegaram ontem à cidade, enfim. Olha, lá a polícia trabalha com a possibilidade de que o senhor, não é, membro da família, ele tenha assassinado todos os outros parentes, inclusive crianças, né, e adolescentes, e depois tenha recorrido ao suicídio. Essa é uma principal possibilidade no primeiro momento e que deve ser reforçada, confirmada ou não, com o trabalho da perícia que foi feito lá no local. Também não estão descartadas outras possibilidades. A polícia não descarta a possibilidade de que tenha ocorrido a presença de uma outra pessoa, não é, de fora da família, que pode ter entrado na casa ou estava na casa e pode ter praticado o crime. Já tem informações de vizinhos de que chegaram a ouvir uma discussão, né? Sim. Noite, né? Durante a madrugada foi ouvida uma discussão, um bate-boca, arrastando móveis, arrastando alguma coisa, como se estivesse ocorrendo uma briga no interior da casa, e aí, de manhã, os corpos dessas pessoas foram encontrados. É claro que a perícia, não é, que foi feita no local vai dar uma noção exata se alguém entrou na casa e houve uma reação por parte de alguém lá do interior da casa, numa tentativa de latrocínio, que também não está descartada,
e a possibilidade de que o senhor lá possa ter assassinado os próprios familiares e depois recorrido ao suicídio, ela também não está afastada. Silvano, qual foi o outro assunto que você destacou ainda há pouco no Bandeira 2? Olha, nós tivemos 2 casos de violência contra a mulher, Adalberto. Um caso que repercutiu bastante, que foi a morte de uma senhora, a Thaís, que foi assassinada pelo ex-companheiro, com a quantidade de tiros, cerca de 11 tiros, estavam separados, isso aconteceu lá na cidade de Balsas. O acusado, o senhor Marlon Fernandes, ele usou o argumento de que ia buscar o filho para passear e quando ela veio trazendo a criança, né, praticamente a criança assistiu tudo e ele acabou atirando nela, depois se dirigiu até a casa dele, fechou o carro na garagem e teria atirado na própria cabeça. O caso está sendo investigado também lá pela polícia. E lá em São Domingos do Maranhão, o cabo da polícia militar, o Euclides, né? Esse acabou atirando na namorada. Né? Isso aí foi no meio da rua, quando eles voltavam para casa, se desentenderam, possivelmente por causa de ciúmes, e ele acabou atirando nela e depois recorreu ao suicídio. Até essa madrugada não se tinha informação a respeito do quadro clínico dela, mas era um quadro delicado, complicado, e embora ela tenha sido socorrida ainda com vida do local. Ele, infelizmente, acabou morrendo. Obrigado, Silvano. Até amanhã. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvano Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora, o Bandeira 2. Nós vamos agora mostrar em tempo real imagens das principais avenidas aqui da cidade. Vem comigo, a gente começa pela Avenida Carlos Cunha, aqui próximo da gente, né? Próximo a Cambola, do Jaracati. Olha só, trânsito tranquilo, o sol já está brilhando na Ilha do Amor nessa manhã, na Carlos Cunha. Aí temos imagens em tempo real. Nesse momento não há registro de acidentes desse setor da cidade. A gente mostra para você em tempo real a imagem nesse instante. Trânsito, estamos ainda na última semana ainda de férias, não é? Durante essa semana é que deve ficar mais complicado o trânsito, a volta às aulas aí com certeza. Bacanga, Avenida dos Portugueses, lá à esquerda o Rio Bacanga você tem aí ao fundo. O trânsito vai fluindo normalmente nesse setor da cidade, vai aumentando com o passar do tempo. É claro que aqui à direita é aquela via que é o pessoal que segue no sentido do Porto do Itaqui, a Universidade Federal do Maranhão também. Vamos mudar? Vamos para outra câmera agora, em tempo real. Olha, teve um acidente aí na Avenida... nós estamos na Holandeses, Daniel de Latouche com Holandeses. Nesse exato momento a gente mostra a imagem em tempo real para você. Um acidente aconteceu com um veículo, está no detalhe. O trânsito está complicado para você que está descendo no sentido Olho d'Água. Já tem ali à esquerda o agente da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, da SMTT, mas você observa que o trânsito está sendo desviado aqui para a direita, mesmo assim de forma muito lenta. Isso vai afetar outros setores ali da área. Essa é a rotatória da Daniel de Latouche com a Avenida dos Holandeses. Esse sentido é o pessoal que está indo para o Olho d'Água, tá certo? Então, as pessoas estão sentindo Olho d'Água, Araçagi, estão tendo essa dificuldade para manobrar. Você vê ali um veículo tentando ali pela área de estacionamento também. Os guardas de trânsito orientando as pessoas. Há uma dificuldade nesse momento para quem usa, então, o acesso a essa rotatória aí para a Avenida dos Holandeses, aí no sentido Olho d'Água, hein? Agora vamos para a Avenida, nesse momento, na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Nós temos imagens aí, o trânsito lá em cima, desde o Angelim, já começa a ficar mais carregado. Esses carros estão parados aqui, não é acidente, nada não. É o semáforo ali que eles estão aguardando abrir para seguir. Então, não há nesse ponto nenhum registro de acidente até o momento. O trânsito vai fluindo normalmente, é claro, como eu falei, com um volume maior de veículos que vêm do bairro da Coab e de outros bairros da cidade. Imagens em tempo real, mais uma prestação de serviço para você aqui do nosso Bom Dia Maranhão. Olha, no próximo bloco você vai conferir uma entrevista com o senador Everton. Temos vários assuntos em pauta, uma análise da política nacional, também tem a pauta do Congresso para o próximo semestre, reformas importantes aí vão passar por lá. A reforma da Previdência já foi votada lá em primeiro turno na Câmara, vem aí a reforma tributária que já começou a ser discutida no Senado e um balanço também desse primeiro semestre da própria relação entre o Executivo Federal, a Presidência da República e o Congresso Nacional. A gente volta já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. É hora de fazer o balanço do primeiro semestre. E nós recebemos aqui no estúdio o senador Everton, que vai nos falar sobre esse primeiro semestre do Legislativo e já projetar, inclusive, o próximo semestre, a volta aí após o recesso. Ao meu lado, participando da entrevista também, John Coutrin. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, John Coutrin. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Maranhão. Senador, qual é a avaliação que o senhor faz desse primeiro semestre? A gente teve, do ponto de vista econômico, o país está parado, né, aguardando aí as tais reformas, mas como é que o senhor avalia, em geral, esse semestre que passou lá em Brasília?
Olha, eu tenho dito que nós precisamos dar tempo ao tempo. Esses primeiros 6 meses, a oposição, ela teve total responsabilidade com o Brasil, como teremos nos próximos semestres e na legislatura, em ajudar a construir as pautas que são importantes para o país. Os primeiros 100 dias não teve um projeto de lei enviado pelo governo federal que nós não estivéssemos lá ajudando, apoiando e votando. E, claro, derrubamos alguns decretos, tivemos que impor algumas derrotas ao governo por conta de matérias que realmente estavam totalmente na contramão do que de verdade deveria se tratar. Um exemplo, aquele debate equivocado sobre o porte de armas, que precisa ser feito um debate mais forte, mais firme, principalmente para os produtores rurais, que precisam regularizar de uma vez por todas a questão da utilização da sua arma dentro da sua propriedade, que isso é a questão da posse, mas não sair liberando arma como o presidente queria para todo mundo utilizar. Né? Quando eu digo todo mundo, o leque que ele abriu naquele decreto não contemplava de jeito nenhum. A reforma da Previdência, foi feito um combate, foi feito uma chuva de informação muito forte para a população, dizendo que se não tivesse a reforma da Previdência, o Brasil não saía da recessão e não voltava a gerar emprego e não voltava a investir. Esse debate é outro debate também muito perigoso da forma que o governo e a grande mídia fez, porque na verdade não vai resolver o problema. E se você pegar as matérias do momento quente da discussão da reforma da Previdência na Câmara, dizendo que ela era a única salvação para o país, e logo depois do primeiro turno aprovada, e logo o que os mesmos jornais falam, você já vai vendo que as pessoas elas acabam sendo, muitas das vezes, tendenciadas para serem enganadas. E é isso que está acontecendo nesse debate da reforma. Por quê? Porque ela não é que ela vai resolver o problema. E da forma que está lá, não tem economia de 800 bilhões, de 1 trilhão, como eles falam. A forma que está lá, o que está acontecendo é que o mercado ela está tirando de circulação esse dinheiro justamente lá da ponta. Esses privilégios que eles falam não é verdade, porque quando você pega um aposentado hoje, que já está aposentado, seu João aí, seu João, o senhor recebe R$2.000 por mês. A dona Maria, que recebe R$1.000 por mês, já estão aposentados, vocês são sim atingidos pelo texto que está lá. Se eu estiver enganado, os pesquisadores e os consultores estão nos induzindo. E nós temos olhado esse texto e ele está claro lá. Se o seu João morrer amanhã, essa pensão que ia para a dona Maria, ela já não vai mais na sua totalidade. Ou seja, ele perde 40% desse dinheiro e ela, para receber, ela abre mão de 20% dela. Ou seja, em vez dessa renda ficar nos 3.000 que ela tinha, ela vai ficar com 2.400. Ou seja, economizou 600 de uma família, economizou 600 de outra, e aí você começa a fazer essa conta para longo prazo. A reforma da Previdência ela não tem impacto para este ano. E qual é o grande problema? Este ano nós não temos emprego. As famílias estão desesperadas. Nós temos aí milhões de pessoas que estão desempregadas. Né? O gás continua caro, a gasolina continua caro. Os municípios cada vez mais apertados, eles não têm mal condição de pagar a folha. E não se vê uma reação, não se vê uma agenda de verdade para dizer assim, vamos reativar a economia do país. Você basta puxar a questão objetiva da reforma tributária. Quem é que colocou esse debate? A Câmara e agora o Senado. Então, as duas casas estão trazendo um debate que é importantíssimo para o país, porque não é possível ainda, meus amigos, a gente imaginar que em pleno século XXI, o país ainda quem segura essa carga tributária pesada e injusta é justamente o trabalhador e justamente quem faz rodar o dinheiro do dia a dia, o empreendedor e o trabalhador. O especulador é só ganhando dinheiro em cima de juros. Um assalariado hoje, ele sai, recebe seu dinheiro, se ele usar o cheque especial, ele está pagando aí 200%, 300% de juros ao ano no cartão de crédito dele e no cheque. Não há nada comparado no mundo, né? Não há nada semelhante. É surreal. Então a avaliação que eu faço é uma avaliação assim, muito triste, porque nós não vamos crescer na economia, está aí os resultados. O presidente passou 100 dias falando de arma, arrumando confusão com o mundo árabe, arrumando confusão com outros países, e simplesmente a agenda principal que nós esperávamos que ele tocasse, ele não tocou, que é a agenda do emprego. Pelo contrário, ele acabou com o Ministério do Trabalho.
nem a ditadura acabou com o Ministério do Trabalho. E ele conseguiu acabar. Então, assim, é uma agenda que você vê muita contradição. Ele veio dizendo que ia combater um monte de prática. Vamos começar agora aí no Senado um debate que, pelo amor de Deus, olha o tanto de energia que nós vamos gastar. A questão da indicação do filho dele para ser embaixador da principal espaço internacional que nós temos de representação, que é a Embaixada dos Estados Unidos, em Washington. Então, é surreal a forma como ele olha o mundo e a gente ainda tem que estar tentando escrever para algumas pessoas e explicar que a gente não é contra governo nenhum. Pelo contrário, nós somos a favor do Brasil. Mas qual é esse Brasil? Porque o Brasil que ele olha realmente não é o mesmo olhar que a gente tem olhado. John. Senador, o senhor já está lá no Senado 6 meses, né? E é importante o seguinte, a gente pode lembrar da sua campanha de senador. Você colocou ali como principal pauta atender os pobres e os mais necessitados com projetos voltados para ele. Eu lhe pergunto, lá no Senado, nesse período, o que o senhor fez de concreto relacionado à população do Maranhão? Aqueles projetos para agricultura, relacionados à energia elétrica, o senhor já conseguiu desenvolver algum deles lá no Senado? Já, graças a Deus, a gente já conseguiu aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, e falta só mais uma comissão para ir para a Câmara, o projeto que acaba com aquela cobrança abusiva da taxa de energia elétrica, porque é um absurdo. A família ali, pobre, quando vão cortar a energia deles, eles ainda cobram uma taxa ali que não tem condição nenhuma da pessoa pagar, além da humilhação que ela passa quando é cortada a energia dela. Então a gente está correndo para se acabar com isso. Nós já aprovamos em uma comissão a criação de um fundo que eu chamo de royalty do foguete, mas é um fundo constitucional que vai garantir que todas as operações aeroespaciais, e aí a gente se direciona diretamente para as operações de Alcântara, para que quando ela volte, ela comece a funcionar não só com a aprovação do Acordo de Salvaguarda Tecnológico com os Estados Unidos, mas com a operação com o mundo todo, a gente deixe uma parte desse recurso do lucro que é operado que é feito nessa operação para o Estado do Maranhão, no município de Alcântara, na Fundação de Amparo à Pesquisa e também na Universidade Estadual, para no futuro próximo a gente poder fazer que nem lá em Kourou, né, na Guiana Francesa. Kourou, hoje, 80% ou 90% dos empregos que são gerados no negócio aeroespacial são de pessoas formadas dentro da região e da comunidade, que é esse o objetivo. Eu estou com outro projeto também em pauta, que isso é muito importante para nós, ajudar a tirar a taxa de energia elétrica para produtor rural que utilizar durante o dia, porque hoje ele tem um desconto, mas é só de 10 da noite a 5 da manhã. Então nós queremos estender, porque nós temos regiões semiáridas, e sobre semiáridas a gente tem corrido dentro também das comissões com projeto de autoria nossa para incluir 56 municípios nossos do Maranhão dentro do projeto semiárido, para que a gente possa dar as condições de esses municípios receberem não só fundos constitucionais de incentivo a municípios que têm dificuldades de água, né, porque não chovem, tem características totais aí com a seca, como também estimular essa produção local. E tenho também, John, lá dentro da bancada, eu e a senadora Elisiane Gama, nós temos nos unido muito com os deputados federais e nas reuniões deles, nos eventos deles, junto com a FAMEM, com a Federação dos Prefeitos, lutando para tentar ajudar os nossos prefeitos que estão realmente numa situação muito difícil. As nossas estradas federais, você pega aí, é uma confusão, estão tudo acabada. Então, ou a gente une forças para conseguir emendas parlamentares, já para alocar para esse ano, para ano que vem a gente recuperar essas estradas, ou senão a gente vai ficar ilhado, porque realmente está insustentável e intrafegável as estradas do Maranhão. Significa, então, que aquele espaço que foi criado lá para os prefeitos, quer dizer, espaço físico, espaço abertura, digamos assim, de contato direto com os prefeitos, tem funcionado lá, eles têm levado as demandas ao Senado? Tem funcionado na prática, lá é uma extensão do gabinete deles, eu não tenho discutido o prefeito que votou ou não votou no nosso grupo político, lá eu recebo todos e todos que levam demandas, desde um despacho físico de um documento, que parece ser simples, o prefeito aqui do interior, às vezes ele não tem condição de pagar e fica muito caro para o município ele ter que pagar um assessor para ir lá em Brasília e fazer um despacho físico em um ministério. Então ele manda para nós, no malote, lá o assessor nosso vai lá, faz esse serviço para ele e faz essa interlocução junto à FAMEM. Então o prefeito Erlânio Xavier, presidente da FAMEM, conseguiu
conectar a equipe dos prefeitos com a nossa equipe técnica para justamente dar esse suporte técnico, essa consultoria e também essa logística lá da área meio para que os prefeitos não fiquem aí mais largados em Brasília sem saber como tratar os seus problemas. Como um parlamentar que nasceu na região tocantina, que vive o dia a dia da vida do nordestino, como é que o senhor recebeu essas declarações do presidente Jair Bolsonaro relacionadas à questão da fome e também os recentes ataques feitos aí à região? Olha, eu até soltei no vídeo dizendo que sou paraíba com muito orgulho. É claro que houve total discriminação ali e ele não está fazendo veto ali ao governador Flávio Dino. Quando ele fala de Paraíba, os Paraíba é o termo pejorativo que sempre a gente ouviu, principalmente dos sulistas. Eu que fico muito tempo ali em Brasília, a gente sabe disso. E não há de se admitir que um presidente da República, do tamanho no posto que ele está, ele ainda trate o nordestino da forma que tratou. Só que por si só, a avaliação dele, as pessoas perceberam e estão vendo o quanto que ele está fora da realidade. As tiradas deles de improviso, elas vai chegando uma hora que as pessoas vão vendo que ele não passa de uma grande fake news. Né? Você pegue a afirmação que ele fez à imprensa internacional naquele episódio, dizer que no Brasil ninguém passa fome. A 10 quilômetros lá do Planalto, basta ir lá na estrutural que ele vai ver lá em Brasília o que é fome e o que é miséria. Não precisa só vir aqui no Norte e no Nordeste, não. Ele não sabe o que é aqui um chibé. Né? Muitas famílias fazem o chibé, pega lá a água com sal, com limão e com farinha e dá para poder enganar a fome. Então, dizer que não ter fome é diferente de se alimentar corretamente. Alimentar corretamente, a Organização Nacional Mundial das Nações Unidas, a ONU, ela fala claramente, né, 3 alimentações no mínimo por dia. Né? E todos sabem disso. Você tem que ter pelo menos ali um café da manhã, um almoço e janta. Muitas famílias hoje, infelizmente, têm uma refeição e mal, né? Sem proteína, sem nada. Então é desconectado total com a realidade e nós, claro que repudiamos e inaceitável, nós não podemos aceitar boicote. Né? Eu tenho conversado com todos os senadores do Nordeste e de outros estados, eles são solidários a nós e claro que qualquer boicote que ele faça ao Maranhão, nós iremos com certeza revidar, iremos brigar, porque não dá para ele ficar tratando como um ringue ou com picuinhas ou fazer uma tratativa de um estado da federação, a Constituição é clara, da forma que ele quer tratar. Senador, eleições, política, né? É importante falar de política. Vamos falar das eleições municipais do próximo ano, especialmente em São Luís. O PDT já comanda a capital há décadas aqui em São Luís e pretende lançar, por enquanto, né, a candidatura ou do Osmar Filho ou de outros nomes do partido. Eu lhe pergunto, como ficam os outros aliados? O senhor acha que o PDT deve continuar no comando da prefeitura e como considerar essa relação com os outros aliados como o PCdoB, como o próprio Democratas? Como que o senhor avalia isso? Olha, John, o que eu tenho dito? Nós somos 15 partidos políticos que nos ajudaram a chegar até aqui. 15 partidos políticos. Né? Essa eleição construída aí na reeleição do governador Flávio Dino, na qual eu e a Elisiane fizemos parte. Então nós temos assim essa capacidade hoje de manter o diálogo com todos eles. Graças a Deus nós temos uma ótima relação com todos esses partidos e tenho conversado com eles de forma democrática. Então a construção das alianças ela vai se dar justamente no nosso campo. Eu não sou nenhum tipo de dono de partido ou dono de grupo. A gente tem que fazer parte de grupo, é diferente. Então a liderança ela é construída justamente no exercício do diálogo. Então agora mesmo eu estou chegando na região tocantina, fui lá participar de uma cavalgada importante lá em Amarante, fui lá participar de uma inauguração também de uma obra importante, fruto de emenda do deputado João Marcelo, filho do ex-senador João Alberto, que é adversário político nosso, e fui lá bater palmas para ele e dizer, olha, essa obra aqui foi muito importante para a região de Sítio Novo. Então, assim, essa política do diálogo, eu tenho dito que é hora de fazer. Por quê? Porque esse ano, sinceramente, John, não é o ano ainda de resolver a eleição do ano que vem. Né? Querem antecipar um debate que não é hora. As pessoas hoje estão preocupadas saber quando é que nós da política vamos resolver a duplicação da BR-135 até Miranda do Norte, quando é que nós vamos conseguir resolver a duplicação de Imperatriz até a Sailândia, quando é que a gente vai resolver Timon a Caxias, como é que a gente vai ajudar os prefeitos a colocar remédio dentro dos hospitais e ajudar a arrumar dinheiro para pagar as contas que tem aí várias atrasadas. Então, assim, como é que nós vamos ajudar a resolver os problemas? O asfalto aí não é São Luís, é no Maranhão, é no Nordeste, é em todo lugar. No Brasil, os prefeitos e os governantes hoje têm dinheiro mal para pagar folha.
Então, óbvio que fica sem dinheiro de manutenção e isso vai se deteriorando e vai se acabando. Hoje nós temos aí que fazer um investimento fortíssimo na área de infraestrutura aqui dentro da cidade, porque a gente sabe que está com a malha viária totalmente comprometida. Então, respondendo a sua pergunta, o PDT ainda não decidiu qual é a estratégia e a tática eleitoral para o ano que vem. A única decisão nossa política é de que nós faremos parte de um projeto de grupo. E nesse projeto de grupo não é de um partido, é um projeto de grupo político que tem dado certo e que tem ajudado muito o Estado. Senador, então a aliança com esses partidos nas eleições do próximo ano e nas outras também está mantida, é isso? Mantida. Cada partido tem a sua estratégia, diferentemente, óbvio. São Luís é diferente do restante dos municípios do Maranhão, porque aqui nós temos direito a segundo turno. Então é óbvio que também, por orientação nacional, a maioria dos partidos acabam lançando seus dirigentes, candidatos no primeiro turno, até para também ajudar a fortalecer o nome do partido, que muitos têm projetos nacionais. Então isso é perfeitamente aceitável e nós temos que administrar. Então eu acredito que no nosso grupo vão ter candidatos de vários partidos. Agora, claro que dentro do PDT, se nós tivermos candidatura, hoje tem aí a pré-candidatura do presidente da Câmara, o Osmar Filho. Né? Ele ainda não lançou oficialmente, o partido não fez evento ainda. Aí muitos perguntam, ele tem partido? Claro que ele tem, ele é do PDT. É um dirigente jovem, um vereador que tem mostrado que tem coragem de enfrentar os problemas, tem coragem de dialogar com a comunidade, sempre foi ótimo, bem votado. Então, assim, é um nome forte, sim. Né? E claro que está no jogo da política. Agora, não é uma imposição nossa. Ele está no jogo e vai trabalhar para se viabilizar. Quando chegar o momento certo, no ano que vem, nós iremos avaliar qualitativamente todos os nomes, os perfis e vamos ver qual vai ser a estratégia que a gente vai tomar. Senador, obrigado pela entrevista ao vivo aqui para todo o Estado, pela TV Difusora. Eu que agradeço e convido todos os telespectadores a acompanhar o nosso mandato nas nossas redes sociais. Eu estou do Twitter ao Instagram, vamos todos acompanhar porque é importante você dar a sua sugestão e também a sua contribuição. Obrigado também a Diogo Coutrin, participando dessa entrevista conosco aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, vários assuntos ainda em destaque aqui no Bom Dia. Vamos falar sobre o encontro regional de biblioteconomia que está acontecendo. Pesquisadores do norte e nordeste do país, inclusive de outros países, estão aqui a partir de hoje em São Luís, debatendo vários assuntos, educação, direitos humanos, tudo ligado à informação. Voltamos já já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Olha, o número de brasileiros que têm optado por medicamentos genéricos no país tem crescido. Uma das razões, claro, o preço que às vezes chega a custar 70% a menos que os remédios de marca. Renata escolhe o remédio de acordo com o orçamento. Depende, quando a gente está com dinheiro, a gente prefere mesmo de marca, mas quando o dinheiro está pouco, a gente vai no genérico. Os medicamentos mais baratos também conquistaram o bolso da Ednilza. Às vezes é o preço, né? Muitas vezes é o preço, sabe? Muitas vezes. Essa é mais em conta, com certeza, sem dúvida. O número de pessoas que optam por medicamentos genéricos cresceu em todo o país. Esse é o resultado da pesquisa feita pelo Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa em parceria com a Unicamp. 4.000 pessoas foram entrevistadas. Segundo as respostas dos consumidores, 63,45% dos entrevistados compraram pelo menos uma unidade de genérico. Nos casos em que as pessoas adquiriram apenas um tipo de medicamento, o produto de marca foi a opção de 27,20% dos entrevistados. Já 23,53% optaram apenas por genéricos e 4,60% por não medicamentos. Ainda de acordo com a pesquisa, a causa desse aumento é mesmo o preço dos medicamentos genéricos, que chega a ser até 70% mais barato do que os de referência. Quando a gente pensa no genérico, nós temos que pensar no financeiro, mas temos que pensar também na qualidade e temos que pensar que ele pode trazer uma complementação daquilo que você não pode seguir com o de marca, entende? Então, assim, quando a gente fala do genérico, nós temos que pensar que ele tem outros benefícios além do preço. Neste ano, a lei dos genéricos completa 20 anos no Brasil.
A longo prazo, o aumento do consumo desses medicamentos também deve impactar a indústria farmacêutica. Porque o genérico, ele faz com que várias indústrias acabem por fabricar aquele medicamento que antes ele tinha uma patente, né? Só uma determinada indústria que ele era possível de fabricar. E isso fez com que as pessoas pudessem escolher aquilo que estava de acordo com a condição dela, né? E o genérico ele veio exatamente para isso. Olha, um levantamento feito pelo PROCON aqui no estado mostrou variação de mais de 200% nos preços do material escolar. Daqui a pouco a gente já está aí na volta às aulas, né? A partir da semana que vem. A pesquisa avaliou produtos da mesma marca em pontos de venda diferentes. Foram pesquisados 250 itens em estabelecimentos de toda a capital. Durante 6 dias, os fiscais do PROCON analisaram e compararam os preços encontrados para diferentes itens e conseguiram identificar uma variação de mais de 200% nos valores dos produtos, dependendo do local. No topo da lista aparece a caneta borracha, com 262% de variação nos preços, custando de R$ 1,49 a R$ 5,40. O mesmo caderno universitário pode custar de R$ 27,59 a R$ 39,50, uma diferença de mais de 43%. Já as folhas de papel A4 variam de R$ 18,49 a R$ 25,00, a mesma marca, mais de 40% de variação. Foram pesquisados 4 fornecedores diferentes, 250 itens entre cadernos, borrachas, lápis, e foi encontrada essa variação de forma que o consumidor tem a possibilidade de ter um norte, né? A pesquisa serve como um norte para poder comprar da melhor maneira possível, fazer pesquisa e variação desses estabelecimentos. Também aparecem na lista régua plástica com mais de 200% de variação e cola bastão com mais de 2%. O PROCON diz que não pode intervir nos preços praticados, somente em casos de abusos identificados, o que não ficou constatado na pesquisa. Mas o consumidor tem um papel fundamental. Direito do consumidor pode fazer essas pesquisas e, encontrando qualquer irregularidade, pode procurar um PROCON, qualquer uma de nossas unidades, ou então denunciar também pelo aplicativo ou site qualquer irregularidade identificada. Este empresário do setor diz que sabe que o perfil do consumidor mudou. Os clientes, antes de concluir a compra, pesquisam e buscam todas as informações possíveis. O perfil do consumidor mudou muito e ele está valorizando mais o dinheiro dele, então gastando de maneira mais inteligente, né? Então ele está pesquisando mais e com isso ele está conseguindo economizar, sem dúvida. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária de agosto será vermelha, o que significa uma cobrança extra de R$ 4,00 a cada 100 kWh consumidos. Em julho, a bandeira tarifária em vigor foi a amarela, com uma cobrança extra de R$ 1,50 a cada 100 kWh. Detalhe é que agosto a conta já vem mais cara, né? Mas você imagina, julho, mês de férias, a conta também vem alta. Então, são 2 meses aí seguidos preparando o bolso para pagar a conta de energia, né? Vamos conferir a previsão do tempo agora? Vamos começar por São Luís, a capital. Hoje, sol e aumentos de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite em São Luís, hein? Mínima de 24, máxima de 32 graus. Em Imperatriz, sol com algumas nuvens, não chove por lá. Mínima de 19, máxima de 34 graus. Em Caxias, tempo quente e seco, mas não chove. Mínima de 23, máxima de 34 graus. Vamos para mais 3 cidades? Em Balsas, a segunda-feira vai ser de sol e muito calor, hein? Mínima de 19, máxima de 33 graus. Agora, Barra do Corda, não há previsão de chuva. Mínima de 20, máxima de 35 graus. Vamos para os Lençóis Maranhenses, pessoal que está em Bargueirinhas aí aproveitando aí última semana de férias, né? Segunda-feira, será que vai dar sol por lá? Em Bargueirinhas, sol e aumento de nuvens pela manhã, mas à tarde, previsão é de pancadas de chuva. À tarde e também à noite, mínima de 23, máxima de 33 graus. Vamos conferir agora a tábua de marés?
Praia-Mar, 4h26 da madrugada, com 5,5 metros, 10h49 nessa manhã ainda. Maré baixa, você vê lá com um pouco mais de 1 metro. Às 5h04 da tarde, nova maré alta, Praia-Mar com 5,4 metros. E baixa-mar às 23h09 com 1,3. Domingo completou 196 anos que o Maranhão aderiu à independência do Brasil. Mesmo assim, muita gente não sabia que 28 de julho é uma data emblemática para o Estado. Muita gente na capital não fazia ideia da data celebrada neste domingo. Não sabia. Não? Nem faz ideia do que seja? Não. Já outros até lembraram do feriado, mas não do significado dele. Hoje é dia da adesão do Maranhão, correto? Correto. Agora tu sabe o porquê que se comemora a adesão do Maranhão. O Maranhão aderiu a quê? Não lembro. Não lembra? Não lembro. A data representa a adesão do Maranhão à independência do Brasil, fato que só ocorreu cerca de 10 meses depois de Dom Pedro I ter proclamado, mais precisamente em 28 de julho de 1823, há exatos 196 anos. Essa data, no passado remoto, ela já foi mais reverenciada, já foi mais festejada, né? É uma data que desde a primeira metade do século XIX, que já constava como a data magna do Maranhão, né? Já era considerado feriado. Para homenagear a data que há décadas atrás tinha um significado muito importante na vida dos maranhenses, até essa rua no centro histórico da capital, hoje também conhecida como Rua do Giz, foi batizada de 28 de julho. Os relatos históricos mostram que a província do Maranhão foi a penúltima a aderir à independência do Brasil. O documento foi assinado por volta das 11 horas da manhã, aqui na sede do Palácio dos Leões, que na época era conhecido apenas como Palácio do Governo. Só depois de muito resistir é que o Maranhão aderiu ao ato que ficou historicamente conhecido como Independência do Brasil. Quando Dom Pedro I proclama a independência, o Maranhão, como um estado, como uma província na época comandada pelos portugueses, não reconhece. E além de não reconhecer, eles vão resistir a esse processo. E é preciso que o Dom Pedro I encaminhe para cá, para a província do Maranhão, né, um comandante naval, que é o Lord Cochrane, para sufocar e para combater, né, e acabar com essa resistência nas províncias do norte. E aí a junta governativa assina aí a capitulação, a rendição. Informação é sempre fundamental, né? Por falar em informação, vai ser aberto hoje, se estende até quarta-feira aqui na capital, o 3º Encontro Regional de Educação e Ciência da Informação. Esse ano o tema é Informação, Leitura e Direitos Humanos. E o Eduardo Ericeira tem mais informações para nós ao vivo. Eduardo. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente está aqui com a Marta Valentim, que é presidente da Associação de Educação em Ciência da Informação, professora de Biblioteconomia, vai ser uma das palestrantes, vai participar desse encontro super importante. Como você disse, serão 3 dias no prédio da Universidade Federal do Maranhão, aqui na capital São Luís. Marta, muito bom dia a você. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância desse evento. Olha, é um evento regional e ele tem circulado por todo o Norte e Nordeste, porque reúne as escolas, os cursos da área, né, tanto do Norte quanto do Nordeste. E é um prazer estar aqui em São Luís para realizar esse encontro. Um encontro que vai discutir muito sobre informação, sobre leitura e sobre cidadania. Nós estamos hoje no país vivendo um momento bastante significativo em relação à informação. Nós temos visto, né, fake news, nós temos visto contra-informação, e esse evento ele vai ao encontro desse tipo de discussão. Nós teremos hoje a abertura às 5 da tarde, lá no auditório central da Universidade Federal do Maranhão, com a colombiana Silvia Castrilon, que vai falar exatamente sobre esse tema, informação, leitura e direito à cidadania, que é algo que nós precisamos desenvolver no povo brasileiro, na sociedade brasileira. A gente sabe que a questão da informação ela é crucial para que as pessoas saibam seus direitos, seus deveres também, óbvio, né? Mas que elas saibam se defender e saibam, inclusive, fazer uma crítica em relação àquilo que tem recebido, seja da mídia, seja de outros veículos, né, de comunicação. Fazer uma avaliação, né? Isso. Exatamente, isso é muito importante. O curso de Biblioteconomia da UFMA, ele vem contribuindo para isso, principalmente no que tange a leitura crítica, a desenvolver no cidadão uma competência
acesse a informação, para que ele possa realmente se apropriar de coisas que são verídicas, que são válidas e que ele possa trazer para si, para a sua família, para a vida dele, profissional ou pessoal, né, um desenvolvimento que vai contribuir com a sociedade. Esse evento é um evento que vai nessa discussão. Nós temos também algumas discussões voltadas para a biblioteca escolar, que a gente sabe que no Brasil há uma carência imensa de um trabalho nesse âmbito. Apesar de nós termos muitas bibliotecas públicas excelentes no Brasil, nós carecemos de bibliotecas escolares. E as pessoas têm lido cada vez menos, não é isso? Muito menos. E isso é uma pena, porque a leitura ela vai desenvolver um cidadão crítico, né? Então isso é importante. Não só a questão da leitura de livros, mas a leitura de jornais, a saber ler, por exemplo, o noticiário, seja de TV, de rádio, enfim, é muito importante isso. E aí, quando a gente faz um trabalho desde a criança, né, no ensino fundamental e médio, a gente consegue um cidadão um pouco mais seguro das suas questões enquanto cidadão, enquanto pessoa que vai contribuir com o país. Eu acho que é um evento muito importante, aberto a todas as áreas. É claro que esse é o enfoque, mas as pessoas que têm interesse em conhecer ou discutir sobre isso são bem-vindas, que venham aqui para o nosso evento. Ok, seja bem-vinda, Marta Valentim, que é de São Paulo, professora de Biblioteconomia e também presidente da Associação de Educação e Ciência da Informação. Então, um convite feito de segunda até quarta-feira no prédio da Universidade Federal do Maranhão. Abertura hoje, Adalberto, às 17 horas, finalzinho da tarde, 5 horas da tarde, lá no prédio da UFMA, na área Itaquibacanga, no campus da UFMA, aqui na capital, São Luís. A gente volta com você, Adalberto. Uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Obrigado à nossa entrevistada também pela informação. Hoje, 5 da tarde, abertura desse encontro regional. Olha, nessas férias, um som genuinamente brasileiro invadiu as praças da cidade, gente, um choro. E aí, claro, o público aprovou. Clássicos da música popular brasileira e maranhense em um ritmo inconfundível. A Praça da Mãe d'Água, no Centro Histórico de São Luís, voltou a ser palco do projeto que leva a boa música de graça para o público. A ação também contempla outras programações durante o fim de semana. O turista chega vendo, né, essa forma rica que nós temos de recepcioná-los, que é mostrando o que nós temos de melhor, que é a nossa cultura. Além de falar bem, já indica para outros que virão. Então é um projeto que tem essa transversalidade também, né? A cultura estimulando também a nossa política de atração ao turismo. E o público cantou, dançou ao som de composições de Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e também artistas maranhenses. Estou achando muito legal. Viemos passar as férias aqui, está muito bom. Ontem foi reggae, hoje está muito bom. Noite inesquecível para quem acompanhou e até mesmo quem já está acostumado a subir aos palcos. Eu me sinto inicialmente emocionada por ver o investimento de um estado como o Maranhão na arte e na cultura. Eu sempre digo que o que caracteriza um povo é sua arte. E aí passa gastronomia, pintura, escultura e claro que a música que me nutre, que me alimenta, que me emociona para que eu possa emocionar quem escuta. Tanta gente existe por aí que fala para e não diz nada, ou quase nada. Já me teve tanto escala e no final não sobrou nada, não deu em nada. Muito legal, né? Arte e cultura no centro histórico da cidade, naquele clima, enfim, é realmente tudo de bom, né? Olha, atenção, hein? Um protesto está bloqueando neste momento o quilômetro 243 da BR-010, próximo ao povoado Bananal, em Imperatriz, hein? São moradores da Vila Davi que reclamam da falta de pavimentação das ruas, saneamento básico e também de segurança. Um longo congestionamento se formou na rodovia. Policiais rodoviários federais estão no local negociando a liberação do tráfego. Mais informações do nosso portal M10 a qualquer momento em nossos telejornais. Bom Dia Maranhão vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã é terça-feira, hein? Dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. E a gente vai estar falando aqui sobre vários assuntos. Entre eles, vamos falar sobre as mudanças que vêm acontecendo ao longo do tempo no processo de recrutamento e seleção. Você que está trabalhando, você que quer se inserir no mercado de trabalho, tem que ficar atento a essas dicas. Amanhã, portanto, entender um pouco como é que funciona esse processo de seleção, quais são as competências exigidas, como é que funciona esse momento, o que tem de novo, inclusive, nesse processo
de recrutamento. E no estúdio eu vou conversar com uma especialista que vai dar dicas sobre como se comportar numa entrevista de emprego. Muitas vezes você pode perder uma vaga no mercado de trabalho por não se preparar adequadamente para esse momento estratégico extremamente importante. Não perca então amanhã o nosso quadro Trabalho e Emprego aqui no Bom Dia Maranhão. A gente se encontra, fique com o chorinho, um pouco de arte sempre faz bem, para começar bem a semana. Outras notícias no Portal M10, a gente se encontra amanhã. Até lá.